Olá, meu amigo, minha amiga. Tem muita coisa importante para a gente prestar atenção aqui no nosso país, não é verdade? Mas enquanto nós não ajudarmos a colocar nas cadeias uma série de criminosos, de vigaristas, de bandidos políticos que ainda estão insistindo em destruir a nossa democracia, mesmo depois de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, nós não podemos parar. É dever de todo cidadão que se envolve nos debates políticos, que conversa com as pessoas, que tem algum tipo de atuação institucional, de denunciar essas pessoas e de não deixá-las avançar um único milímetro. Não foi por outra razão que, após ter visto hoje um pronunciamento do deputado federal Nicolas Ferreira, eu fiz uma representação contra ele junto à Procuradoria-Geral da República, que agora, sem o senhor Augusto Aras e sem a senhora Lindora Araújo à frente da instituição, eu espero que as representações criminais elas possam avançar para pelo menos inibir essas pessoas, educá-las politicamente para que não cometam mais crimes. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu e também sobre outras situações que eu conversei com vocês no nosso encontro anterior, envolvendo a exploração da fé. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se engaje aqui no nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Vamos seguir em frente. Gente, às vezes eu preparo aqui uns temas, né, para conversar com vocês, algumas coisas muito importantes, mas aí, de repente, eu me flagro aqui vendo as coisas mais bizarras, mais dantescas, né? E aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para assistir e achar que são meros fatos inofensivos, porque é assim que as grandes rupturas institucionais, assim que os grandes crimes, as grandes lesões contra a humanidade acontecem. Conversei com vocês sobre a vigarice na fé. A vigarice na fé desses exploradores das pessoas mais pobres, as pessoas mais desesperadas, as pessoas com uma série de problemas, quando encontra abrigo com políticos, aí a coisa fica muito mais séria. Eu sempre denunciei aqui que o governo Bolsonaro ele tinha uma funcionalidade de pegar a sociedade, distrair uma grande parcela e amedrontar outra parcela, para através desse tipo de alienação deixar com que a área econômica assaltasse o nosso país de todas as formas, como está acontecendo hoje lá em São Paulo na votação para entregar a Sabesp para a iniciativa privada, uma empresa pública, privada, que é um monopólio e que o indivíduo não tem como não pagar a conta, portanto, é lucro garantido. Eu garanto a vocês que todo mundo que está votando a favor dessa entrega está levando algum tipo de benefício, ou dinheiro mesmo, ou promessa de dinheiro, ou algum tipo de cargo, algum tipo de benesse que o governador que está lá agora está fazendo, porque não tem nenhum tipo de explicação racional, lógica, de interesse público. O interesse aí é para botar grana no bolso, né, de poucos, né? Enfim, mas enquanto nós tivemos aqui no Brasil essa mistureba toda, você tinha o Roberto Campos Neto, você tinha o Paulo Guedes, você tinha o Edir Macedo, você tinha o Valdemiro Santiago, você tinha uma série de militares, um Pazuello da vida, e eu poderia aqui citar Damares, etc, 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 etc. A primeira dama de então, a esposa 03, você pegava esse caldeirão todo, obviamente, isso não tinha nenhuma identidade, era um grupo de parasitas, de espertalhões que se locupletaram. Então eu comentei com vocês um desses personagens que fazia campanha para o Bolsonaro, né, o pastor Valdemiro Santiago, um bilionário que se utiliza desse expediente. Quanto mais miserável é a sociedade, mais há um mercado para poder sequestrar a alma dessas pessoas e o bolso também, né? Então, eles apostam nisso e aí o governo Bolsonaro foi eficientíssimo nisso, né? Porque atrasou o nosso país muitos anos com o que ele fez aqui, sem falar na catástrofe toda da pandemia. Eu mostrei para vocês essas cenas aqui de obreiros, né, com maquininhas para se recolher dinheiro, Pix, enfim, todas as formas, né? E a figura aqui, né, do inelegível sendo ungido aqui, né? Gente, nenhum político que tenha escrúpulos, que tenha vergonha na cara, pode entrar num templo onde alguém faça as coisas que esse senhor Valdemiro faz, né? Eu sempre denunciei, até ele fez cerimônias de exorcismo lá no Xingu.
Eu denunciei isso algumas vezes no começo aqui do nosso portal. Então não tem condição nenhuma. A questão aí, ela está no mundo do crime. E aí quando a gente vê um Zema da vida, um Bolsonaro, um Vanguard, tem o staff do Bolsonaro todo misturado com esse tipo de patifaria, gente, isso nos dá conta do que foi que nós nos livramos aqui no nosso país. E para minha surpresa, pesquisando o assunto, eu vi que tem um deputado, vejam só, do PL, que fez um projeto que criminaliza charlatanismo religioso e exploração financeira de fiéis. Proposta prevê prisão de 2 a 4 anos, além de multa. O deputado é o capitão Augusto, lá do PL de São Paulo. Gente, é meritória a iniciativa do deputado e deveria ter apoio de todos os parlamentares corretos, decentes aqui no nosso país. Ele prevê aqui nesse projeto que os crimes são: afirmar sem comprovação possuir dons sobrenaturais, divinos ou espirituais, com o objetivo de obter vantagem financeira ou de qualquer outra natureza. Promover, divulgar ou realizar falsos milagres, curas ou outras manifestações supostamente sobrenaturais com o intuito de obter vantagens financeiras ou qualquer outra natureza. Explorar a fé, a crença ou a vulnerabilidade das pessoas para obtenção de doações, dízimos, ofertas ou quaisquer outras contribuições financeiras de forma ilícita, enganosa ou abusiva. Gente, mas não é preciso se fazer uma lei adicional, não. Essas figuras, como o senhor Valdemiro, eles já estão em cursos ali em crimes, só que os crimes têm a sanção muito baixa. Daí o deputado está propondo aí um projeto de lei que eu espero que seja pautado e que a gente possa, de fato, coibir a exploração da fé das pessoas que caem nessas armadilhas, né? Infelizmente, a maior parte não assiste programas, espaços como esse nosso aqui. É necessário você que assiste, conhecendo alguma pessoa, você conversar com a pessoa, né? E explicar para ela se aquilo faz sentido. Eu sei que é difícil, né? Eu já tentei fazer isso algumas vezes, porque o desespero da pessoa, às vezes, acaba jogando ela nos braços de um vigarista, e a única coisa que sobra para essa pessoa é esperança de reverter algum tipo de mal que ela está sofrendo, né? Então, tirar isso da pessoa é uma coisa muito difícil, né? É o que acaba sendo sugerido quando você está conversando com a pessoa. E não é isso, você quer alertar a pessoa, você quer que ela não fique numa situação pior, né? Pois bem, a gente vai conversar outras vezes sobre isso aqui. E aí, gente, eu vejo o deputado Nicolas Ferreira vir hoje na Câmara para pregar golpe de novo. Golpe com destruição de instituições, com derramamento de sangue. É uma pessoa que precisa ser contida, porque se continua com esse tipo de comportamento, a gente pode ter surpresas muito desagradáveis como outros povos tiveram, né? Vamos ver o que ele falou hoje, vamos lá. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Dê uma olhadinha na Ucrânia, ele está usando como referência o que aconteceu na Ucrânia em 2014. Estava lá um ditador ferrenho. A população ficou quase que 60 ou 70... Ele chamou Yanukovych como ditador. O Yanukovych, ele foi eleito democraticamente. Ele era o presidente da Ucrânia. O que aconteceu na Ucrânia foi um golpe sangrento, com motivações externas. Isso aí dá pra gente discutir bastante. Mas ele está dizendo que o povo fez uma coisa certa, né? Destruir um presidente, derrubar um presidente eleito democraticamente. Dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych, tomando tiro. Os jovens de lá, pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam... Tirania de um sistema democrático, na cabeça dele, né? O que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O cara era um presidente eleito democraticamente. Que história é essa de ditador? Ou é muita ignorância, é muito má fé, mas é a mentalidade distorcida, né, desses aprendizes aí de ditadores. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo... Nós estamos numa antidemocracia. Então, quer dizer, na cabeça dele, nós vivemos uma ditadura, né? Não tem como combater uma ditadura dentro da legalidade, é isso que ele está dizendo. O que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente, há pouco tempo, estava indo para a rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê?
senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com o outro, e as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a respeitar? Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial, mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado. Então tá aí, né? Então o senhor acha que nós vencemos uma ditadura, então o senhor prefere uma outra ditadura. Gente, isso que ele falou não é mera opinião, não, isso é crime, isso está previsto. Na lei 1802 de 1953, que no seu artigo 10º, fazer publicamente propaganda de processos violentos para subversão da ordem política ou social. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. É isso que o deputado está falando. Foi essa situação que aconteceu lá na Ucrânia. Quando só em Kiev morreram mais de 60 pessoas. Desta feita, na derrubada do Yanukovych, teve um episódio super dramático. Vários trabalhadores se esconderam dentro de um sindicato e as pessoas, os que estavam praticando o golpe, simplesmente incendiaram um sindicato com mais de 40 mortos. Junto ao Mar Negro, morreram mais de 40. A maioria vítimas do incêndio que deflagrou no edifício sindical, onde as pessoas se viam refugiadas. Então, o senhor Nicolas, o senhor quer a reprodução disso aqui, né? O senhor quer que se derrube um presidente e que se incendeie sindicatos? Porque nós já vivenciamos uma ditadura, então é melhor a sua ditadura? Então vale tudo? Esse tipo de canalice, tem gente que acredita, depois eles fazem as besteiras, vão para a cadeia, e os calhordas, canalhas, eles vêm para dizer, olha, agora estão sendo presos, eles só estavam fazendo a manifestaçãozinha, né? Enfim, isso aconteceu, esse tipo de discurso, já com o seu padrinho político, né? Que dizia coisas muito parecidas e não foi contido. Veja só o que aconteceu. Vamos lembrar aqui que a calhordice dizia. A CPI, o Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você pensa... O povo é favorável à tortura, eu sou favorável à tortura, né? Estaria o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar de ditadura militar aqui. Só desapareceram 282, amoias marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Só no Carnaval de São Paulo, e 20 anos de regime militar. Só no Carnaval de São Paulo, no último ano, mais 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Então, o senhor Nicolas, ele está reproduzindo, né, isso aí, né? Isso aí que nós vimos. E na Alemanha aconteceu isso, né? Aconteceu exatamente isso. Se achava que o regime não era... A República de Weimar não era boa. E aí o homem do bigodinho aqui, que deve estar inspirando o senhor Nicolas, né? Fez o que fez. Vou colocar um trechinho aqui de um documentário para vocês. Vamos lá. Terminal. Resta-lhe pouco tempo de vida. Hitler sabe como deve agir para se converter em seu sucessor. Está mostrando a ascensão do bigodinho aqui, né? O que ele estava fazendo para conseguir implementar o que ele fez na Alemanha. Portanto, no dia 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg. O tio do senhor Hitler, usando fraque e cartola, transformou-se em um ditador, sempre de uniforme e acompanhado da Cruz Gamada. Para Adolf Hitler e seu círculo mais íntimo de pessoas, como Joseph Goebbels, Hermann Göring, Wilhelm Friedrich e Ernst Röhm, havia apenas um obstáculo a ser transposto e destruído. O edifício que simboliza a democracia, ou seja, o Reichstag. Hitler havia encarregado Hermann Göring, ministro do interior da Prússia, de indicar novos chefes de polícia. E aí eles fizeram aquilo que o senhor Nicolas está dizendo que é o caminho, né? É o seu desejo, e aquilo que o seu chefe político também já disse, né? Então fiz uma representação com base nisso, né? Está lá no Ministério Público Federal agora, PGR, com o número 2023-0088676, que não vai cair na mão do senhor Aras e nem da senhora Lindora. Vamos ver aí
se o deputado ele mantém isso que ele está falando, né? Ou se ele vai se arrepender, vai dizer, não, tinha tomado morfina, estava drogado, sei lá, alguma coisa dessa assim, né? Que essa gente costuma dizer, drogado com remédios, enfim. É isso que muitos covardes fazem quando a gente confronta essas criaturas com o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Gente, desculpem mais uma vez a veemência, mas a gente tem que denunciar esse tipo de situação, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço. Vamos ver aí se o senhor Nicolas, se ele vai sustentar isso que ele está falando. Um grande abraço, tchau.